Eu vou sortear no final. Eu vou te contar, primeira coisa, doutor Sérgio Tarcha, me indica a bateria do seu celular que não acaba de jeito nenhum. Boa noite, doutor Sérgio Tarcha. Boa noite, meu querido Edmar. Que honra, viu? A honra é toda minha de estar aqui na presença dessa ilustre bancada. Meu amigo Rockin' Man, o Tatinha, que eu vi desfilando a sua simpatia no lançamento do Gramado lá. Tive a oportunidade de assistir. Parabéns, você é muito bem quisto. Todo mundo aclamando a sua presença lá. Que legal, doutor. Obrigado, doutor. A gente realmente somos assíduos frequentadores aqui do Pimba no Esporte. Assistimos diariamente, temos essa honra. E sentar nessa bancada me torna muito feliz. O doutor, é o seguinte, quando o senhor veio aqui pela primeira vez, tudo era escuro pra gente. A gente não tinha visto a Inter jogar, a gente não tinha ainda noção dos reforços. Hoje você vem num cenário completamente diferente, com a Inter líder da Série D, jogando o fino da bola, todo mundo elogiando. Verdade. E eu sei o quanto você está feliz com esse momento. Sem dúvida. Você sabe que lá em Araraquara, agora no sábado passado, Edmar, quando acabou o jogo, até fui perto lá da Interror e gritando como se fosse um garoto de 14 anos ali, numa felicidade que eu confesso que eu estou um pouco traumatizado com essa história de finalzinho de jogos. Né? Nós também. Os 2 primeiros jogos me trouxeram, né? Eu tive a oportunidade de estar com vocês, a grata presença de vocês lá contra o Cascavel, numa partida que eu já reputava estar com os 3 pontos no bolso, né? Sinceramente. Eu estava com os 3 pontos no bolso. A bateria do homem não acaba. Não acaba. Só tem 2 celulares que não precisam recarregar, dele e do Jack Bauer, do 24 horas, né? Sempre o celular funcionava. E lá, fui entrevista com você, com o Tatinha, Casagrande, estava lá, eu tive essa felicidade, e ali eu já estava contando com os 3 pontos, estava pulando. Né? E tomamos aquele revés, eu mais uma vez não sabia se eu voltava pela Anguera ou pela Bandeirantes, voltei torto para São Paulo. Eu já tinha tomado eu já tinha tomado essa invertida, meus queridos, lá em Patrocínio, tive lá também em Patrocínio. Lá, não sei se vocês acompanharam, mas houve um problema no inicial ali. Falamos aqui, mostramos. A gente teve lá, quase saímos na mão com os caras lá, foi uma situação bem difícil, né? E foi um cara lá, um diretor deles, esbravejando e xingando. Esse problema com a receptividade não foi só com vocês, foi com a torcida, com todos. Na verdade, haviam 4 torcedores lá, né? E existe uma troca de gentileza, um acordo de cavalheiros, onde a gente troca a camisa, né? O presidente Danilo levou a camisa da Inter, recebemos a camisa do Patrocinense e franquearíamos 30 ingressos, né? Olha, 30 ingressos para a torcida. Nós nem chegamos a usar porque eram 4. E lá não achava ninguém, ligava para os responsáveis, ninguém encontrava ninguém, até que o Danilo falou, não, vai lá e compra os ingressos. E ainda que os ingressos tivessem sido comprados no dinheiro, falou, não pode entrar porque nós não temos efetivo da Polícia Militar para garantir a segurança dos jogadores, dos torcedores, melhor dizendo. E aí colocaram ali, tinha um barrão que vocês devem ter visto na frente, falou, coloca a bandeira aqui, aí assistem todos ali no camarote da diretoria, e eu disse, tudo bem, vamos assistir aqui dentro. Aí vem um cara lá deles, lá, não, parece que é o diretor, o gerente executivo de futebol, não pode ficar aí, houve uma troca de gentilezas entre as partes, o juiz não iniciava o jogo. 10 minutos de atraso. Mas aqui, Tarcha, eu vou até te dar uma ideia. Trate da melhor forma possível os caras de Patrocínio. Luva de perigo. Isso é o maior tapa na cara que o senhor pode dar. Trate Trate bem, dê frutas, que cabine que vocês querem, tão bem confortáveis. Sabe, para ele falar, poxa, a gente tratou mal esses caras lá na estreia. E olha como a gente está sendo tratado aqui. Faça isso. Sem dúvida, serão recebidos com um bando de O mal você trata com o bem. É verdade. Mas eu acho que isso é uma tônica, né? Todas as vezes que todo mundo vem aqui, eu sei, mas todos que vêm aqui são muito bem tratados. Eu vejo pelas cabines de todo mundo, a gente tenta receber da melhor maneira. Você sabe que eu tenho um atleta lá, meus amigos, que é o Gleicinho, que é um ótimo jogador deles, né? E eu conheço. O número 7. Eu conheço lá de outros carnavais, lá de Minas Gerais, é um cara que até tem uma certa amizade, até quando viu que eu me tornei diretor executivo de futebol da Inter, se ofereceu para vir para cá, não chegamos num número em consenso, mas falou, olha, eu queria disputar a Série 1. Quando acabou o jogo, ele foi pro vestiário, ele subiu para me cumprimentar, pediu desculpa, falou, pelo amor de Deus, me desculpa o que aconteceu aqui, que bom. A gente está super constrangido. Falei, cara, não se preocupe, vocês vão ser muito bem recebidos lá, né?
Mas, enfim, acabou sendo tudo bem. O que restou de traumático foi a última bola de tomar um gol, né? A última bola de tomar um gol. Eu gritando lá, acabou, acabou. Eu gritando, o que mais gritava, acabou, cara, não bate a falta. Bateu a falta e nós voltamos. Gol. Que balanço que você faz? Uma hora eu falo, senhor. Eu chamo de você, por favor. Você. Que balanço o doutor Sérgio Tarja faz nesse início de trabalho na Inter? Um balanço extremamente positivo, favorável, ainda que tenhamos tido esse revés. Eu sempre falo que a gente era para ter 9 pontos, né? A gente, por questão de segundos, não somos o líder da chave. Por 2 minutos não tem 9 pontos. 9 pontos. Exatamente. Sendo que, ao que parece, Tatinha, lá em Patrocínio tinha passado já o tempo extra. Né? Então, é realmente uma coisa que nos... Mas ainda assim, Edmar, eu reputo estarmos numa situação muito confortável. Ganhamos fora, foi uma partida muito difícil em Araraquara. Vocês acompanharam. Tivemos, assim, um jogo que encanta. Eu não vi esse encanto, Tatinha, você que é um profundo estudioso do futebol, eu pude observar a sua análise no jogo do Cascavel, fiquei realmente encantado. Você manja muito dessa brincadeira. Obrigado. Né? E aí... Na verdade, eu não via esse encantamento, essa arte de jogar no nosso Paulistão. Que a folha era mais do que o dobro. Você entendeu? Então, hoje, os jogadores que lá estão, eles estão realmente, isso com todo respeito à comissão técnica e os atletas que disputaram o Paulistão, que nós nos mantivemos na Série 1, que era o nosso objetivo. Mas hoje eu vejo uma fome de bola. O gol do João Felipe que esteve aqui é algo de maravilhoso. O gol do Cadu, pelo amor, quase caiu lá de cima do camarote, de tanto que eu pulei. No momento da transmissão disse o pessoal que está aí, se quiser descer na bilheteria e pagar e voltar, fica à vontade. Olha, porque valeria a pena. Ter feito. Eu teria pago. Se tivesse no camarote, eu pagava golaço, 2. Que golaço. Então, eu vejo, Edmar, respondendo a sua pergunta, com muito bons olhos. Estamos num momento muito favorável. Estamos indo agora lá para Catalão. E muito animados, muito empolgados e tenho muita convicção que vamos também trazer um resultado positivo. Amém. Vamos lá, Rockman. O doutor, a gente estava até no começo, antes da partida do Cascavel, a gente falou aqui que o ambiente da Inter estava ótimo, jogadores, comissão técnica, dirigente, e deu o finalzinho do gol, tomou o gol. Mas todos os jogadores que vieram aqui, a gente sente o quê? União. Sem dúvida. O Juninho, o menino que veio ontem. João Felipe, Franklin, Jussani. Isso é muito importante no futebol, porque isso faz. Agora, a pergunta que todo mundo, o torcedor, está falando. Esse time consegue a classificação, consegue chegar a atingir o seu objetivo? Hoje veio mais 2 reforços. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Edmar vai falar. A Inter está realmente fazendo esse trabalho, você que está lá dia a dia, praticamente todo dia lá, me fala, me conta aí do que vocês estão achando para o futuro agora. Marquinho, eu vou te falar um negócio. O Júnior Rocha tem um time na mão, entendeu? Ele é um cara que ele tem o vestiário, ele é um cara que todo mundo está com ele. Eu tive a oportunidade de participar de uma pré-eleção lá em Patrocínio. Realmente é empolgante. A energia ali, ele no telão ali mostrando os pontos. Antes a gente estava no hotel ainda, antes de irmos para o estádio lá em Patrocínio. Ele consegue trazer o time, entendeu? Numa questão de liderança, que todos estão com ele, tanto ele como o Pedro Soriano. Nós estamos muito bem representados. No final do jogo em Araraquara agora, na hora da oração ali, na hora do agradecimento também, ele falou palavras ali absolutamente de cunho motivacional, entendeu? Trazendo assim a garra, sabe? A vontade de jogar, de vencer, de lutar pelo resultado. Então, nós estamos bem animados. Eu, no dia a dia lá, inclusive, acabei de chegar, estava tendo um treino lá, um treino empolgante. Você precisa ver o treino, cara. O treino, os caras jogando como se estivesse disputando uma final. Sabe, correndo numa bola de 70 metros, o cara corre para conseguir alcançar. Então, a gente percebe que a Internacional de Limeira está realmente ávida por futebol, ávida para mostrar para essa nossa torcida, para a nossa querida cidade de Limeira, que nós estamos representando e que vamos conseguir a classificação. Beleza, vai lá, mister, para a gente fechar essa primeira parte. Doutor Sérgio, eu vejo você como investidor na Internacional e com o passar do tempo isso vai tendo a sensibilidade de você estar torcendo, porque eu percebo que você está muito presente.
Você não está aquele investidor distante que só bota dinheiro, amanhã você quer um retorno. Eu vejo você vivendo a Internacional. Sem dúvida. E isso vai trazendo sentimento. Mas, por outro lado, eu sei que da sua carreira, por exemplo, de um advogado conceituado, que tem que ser centrado. Você não deve se empolgar também, mas estou levando pelo lado do ser humano. Sem dúvida. De tudo que você está vendo, vivendo dentro, né? Vendo pelo lado de dentro. A Internacional fazendo um início muito empolgante. Porque o profissional é referência, né? Que é onde vai ter visibilidade. E você investindo na base. E todo mundo hoje está olhando para a base. Você pega os grandes clubes, estão olhando para a base. A gente até brincou antes, né, Edmar? Falou do quintal. Você precisa de um tempero, você corre no quintal lá, e, na horta, né? E eu vejo essa possibilidade também na Inter. Você hoje, como investidor, vendo o time progredir, vendo a parte de dentro, conhecendo as pessoas que estão na diretoria da Internacional, te dá uma motivação a continuar, a ter um prazo maior até do que estava na expectativa de ficar à frente da Internacional? Sem dúvida, Tatinha. Eu tenho grandes aspirações na Internacional que vão muito além do patrocínio. Eu já confessei aqui que eu sou um pretenso adquirente da SAF. Né? Se a gente conseguir votar lá, eu sou o primeiro a fazer minha proposta lá e adquirir. Eu tenho grandes aspirações ali. Né? Muito além do patrocínio, muito além da base. A base, eu sou apaixonado pela base. Eu acho que estamos fazendo um ótimo trabalho com a comissão técnica, o professor Denis Augusto, com toda a sua comissão, está fazendo um ótimo trabalho. E eu tenho certeza que essa integração base profissional, ela vai se estreitar quando os campeonatos, que lamentavelmente eles coadunam o calendário, né? Nós temos um calendário totalmente concatenado. Observe que, por exemplo, sábado agora, eu não consigo ir no jogo da base porque eu estou no jogo do profissional, eu não consigo assistir. Então eu fico perguntando, quanto está lá? Quanto está o jogo? Quanto está o jogo? Eu fico perguntando, mas o fato eu tenho certeza que vai haver uma interação muito maior entre base e profissional. Estou muito animado com ambos. E respondendo a sua inteligente pergunta, as minhas aspirações, elas transcendem o patrocínio. O patrocínio, o contrato de patrocínio é de 1 ano. Já foi metade do patrocínio. Né? Muito rápido. É muito rápido, entendeu? Então eu tô bem animado, bem empolgado. A base, o contrato é mais longo, até, salvo engano, em janeiro de 25, que é a copinha de 24 e 25. É um contrato mais extenso. Mas olha, A gente pode afirmar, doutor Tacha, que a cada dia que o senhor acorda, mais leonino o senhor fica? Sem dúvida. Cada dia que eu acordo, e vou dizer mais, eu vou dormir de um jeito e acordo mais leonino do que eu vou dormir. Pra gente, que eu imagino para os torcedores, se nós que vivemos do futebol, a gente não conhecia o Júnior Rocha, sabia dos trabalhos dele no Ipiranga, no Figueirense, mas não assim, profundamente falando sobre o Júnior Rocha. E hoje já tem muita gente falando, não, esse é o técnico pro Paulistão, a Inter não tem que pensar em outro treinador, tem que ser ele, o grupo está na mão dele. Fale um pouquinho de Júnior Rocha. Olha, Edmar, além da competência profissional, né, ele é um estudioso do futebol. Ele é aquele cara que ele estuda o adversário, ele estuda a estratégia que ele vai usar. Além de estudioso de futebol, é um ser humano cuja história embevece o espírito de qualquer um. A história do Júnior Rocha é muito bacana, ele era jogador, a maneira como ele venceu, a maneira como ele chegou onde chegou, inclusive no Figueirense, deixou uma legião de apaixonados lá em É verdade, viu? Queriam renovar o contrato dele, tá valendo. A qualquer preço, O torcedor do Figueirense ficou bravo que ele foi embora. Sem dúvida. E não subiu, quer dizer, ele não subiu, ele falhou no acesso do Figueirense e a torcida ficou brava que ele foi embora. Pela competência, né, Edmar? É um cara competente e, além de tudo, é um ser humano maravilhoso. Então, eu acho que é difícil, tem na vida, eu que trabalhei na polícia há muitos anos, eu vou te dizer uma coisa, é difícil você conseguir concatenar respeito e amizade, autoridade e amizade. Se você tem muita autoridade, você não tem amizade, você tem o respeito. Se você é muito dado, muito simpático, você se torna amigo, mas não tem o respeito. O respeito, muito bem, Tatinha. Você conseguir coadunar ambos, olha, eu tenho respeito até aqui, mas também sou seu amigo. Eu sento com você para tomar um refrigerante, nós vamos contar piada, mas a hora que precisar, eu sou o líder e você é o liderado.
isso é uma arte. E é uma arte que é muito difícil de se dominar. E eu entendo que o Júnior Rocha domina os 4 ventos, ele realmente tem o time na mão, como você falou, entendeu? E todos o adoram, deixou uma torcida apaixonada e não obstante não ter tido sucesso no acesso. Posso te colocar numa saia justa? Por favor. Me permita? Claro. Tá, em cima desse assunto, é um assunto que nós tocamos aqui num programa e que é bom a gente esclarecer. A gente fica olhando assim, por exemplo, assim, os jogos do Sub-20, e a gente vê o quão Vossa Excelência é apaixonado pelos meninos da base da Internacional. E aí, faz entrevista, abraça, selfie, vídeos. Você não acha que eles podem ficar mal acostumados? Por exemplo, quem põe dinheiro na Inter? Dr. Sérgio Tacha. Quem manda na base da Inter? Dr. Sérgio Tacha. Mas se você abraçar muito esses jogadores, eles vão perder um pouco. Tanto faz, perder, ganhar, o doutor vem aqui e abraça a gente e fala que tá tudo bem. Como que é essa relação? Edmar, é interessante perguntar sobre isso. Tudo na vida é uma questão de ser por limite. Né? Tudo na vida é uma questão de limite. Né? Quem usa o cheque especial que eu diga, inclusive. Né? Mas o fato é, você vê, eu me dou bem com todos lá. Não, isso aí não tenho dúvida. O que dúvida. não quer dizer que se eu tiver que tomar uma atitude um pouco mais enérgica, muito bem adjetivada, meu sábio Tatinha, eu vou tomar. Entendeu? Então eu gosto muito deles. A gente até participou de um evento recentemente aí de comemoração do fechamento do primeiro turno. Sim. Né? A gente teve uma comemoração, fiz questão de elogiá-los. Acho que a gente tem um grupo muito unido ali. A nossa comissão técnica está muito coesa. Mas a amizade não compromete a autoridade. Não, eu entendo. Mas, por exemplo, não seria interessante... Eu não sei. Cada um é cada um. Por exemplo, os jogadores olharem... chegou o doutor Sérgio Tacha. Deixa eu arrumar direitinho aqui o calção. Deixa eu amarrar a chuteira. Alguma coisa assim. Eu vou facilitar essa pergunta do Edmar. Tá. Deixar um pouquinho mais fácil para você entender. Porque eu vivi o lado de dentro. Isso. Jogador. Sim. Jogador, quando vê todo esse entusiasmo, para ele tá tudo bem. Porque jogador é momento. Ele sabe disso. A carreira do jogador é momento. E o momento é favorável, então fica aquela coisa de festa, aquele clima de festa, que é bom até certo ponto, que tudo tem um limite, como você acabou dizendo. Sim. Mas aí, o Edmar até chegou a gente fazer esse questionamento no programa. Eu falei, se fosse eu, o doutor Sérgio Tacha, Tatinha, eu colocaria um limite, ou até então, poderia até usar esse método que você vem adotando, mas eu faria um esclarecimento antes. Colocaria a minha posição, chamaria os atletas, colocaria a minha posição lá dentro. Eu estou aqui para isso, mas por outro lado, eu estou com vocês no mesmo barco. Por isso que tem essa euforia da vitória, aquela coisa, porque a gente vai comemorar junto. Só que o dia que perder, eu não vou ser... Você dá uma palestra. Entendeu? Você fala então, porque o jogador não vai ter esse pensamento seu, pela experiência de vida, por serem jovens, não ter passado, Mas por adversidades. Eu concordo com você. Você sabe que eu lido muito com o semblante de reação. Então, você pega um jogador mais introvertido, naquela introspecção, ele passa por você, ele não te cumprimenta, como alguns outros que vêm com uma alegria efusiva. E aí, Tacha, tudo bem? Às vezes por receio até, né? Um fala assim, boa tarde, você entendeu? Então, cada um tem uma reação. Eu, por exemplo, eu sempre brinco. Se eu estou numa festa com a minha esposa, eu estou conversando aqui com o Edmar, eu olho, minha esposa só me dá uma olhadinha, eu já falo, alguma coisa está acontecendo. Aí eu chego perto dela e falo, tá tudo bem, amor? Ela fala assim, em casa a gente conversa, ali a festa pra mim acabou. Ali a festa pra mim acabou, amigão. E se em casa a gente conversa, já é um prenúncio de tragédia. Então, o que eu quero dizer? É a mesma coisa. Prenúncio de tragédia. Eu deixo todo mundo à vontade. Eu nunca tive esse espectro autoritário. Lá no meu escritório... Mas o senhor tem cara de bravo. Não. Sim, eu fui polícia, né? Tenho Mas tem cara, os caras têm que ter medo. Mas você sabe que no meu escritório eu tenho vários advogados lá e às vezes acontece, eu entro na sala e todo mundo fica quieto. Eu falo, cara, o que está acontecendo? A gente trabalha com... Então eu nunca tive esse espectro autoritário, né? Ainda que o meu semblante não assim o denuncie. Mas eu sei separar muito bem e esses 59 anos me ensinaram a saber ser enérgico quando necessário e amigo quando possível.
E esse eu acho que é o segredo do carisma, Tatinha. Porque você é respeitado e querido. Entendeu? Então, por exemplo, eu que vivi com muitos Isso é o delegados... ápice, né? É o ápice. Eu vou te dar um exemplo. Eu vivi com muitos delegados de polícia. O delegado, ele manda, mas ele não tem a amizade, o carinho de ninguém. Você entendeu? Se for um pneu da viatura, se passar um investigador e ver ele com o pneu furado, vai falar, bem feito, agora ajoelha e troca. Ele abaixa a cabeça que não dando e vai embora. Ou passa subiando, olhando pro outro lado. Comemorando por baixo do banco, né? Tome. Agora você pega um cara amigo, ô doutor, o que aconteceu? Parei que eu ajudo a trocar. É verdade. Você concatenar a autoridade e ser bem quisto. Esse é o ápice, é o ápice. É o ápice. Tá. Rockman. O doutor usa aquela psicologia da corda, né? Você dá a corda pro cara e o cara vai se enforcar. Então ele sabe onde tá pisando, Sim. a experiência dele é muito grande. Mas entendeu, né? Mas, lógico. Completamente, a pergunta é Não. muito inteligente. A gente chega num ambiente diferente, principalmente o doutor que está chegando no meio do futebol agora, ele está enxergando que realmente já viu, já aprendeu algumas coisas esse pouco tempo que ele está lá, que o futebol é diferente. O futebol não é muito diferente da vida, né? Sim, mas eu lido com a liberdade das pessoas. Lógico. Que é o segundo bem supremo. O primeiro é a vida, o segundo é a liberdade. Às vezes, cara, de uma atuação minha, do sucesso de uma atuação, o cara vai passar o Natal em casa. Ou não. Então, verdade. você conseguir. Tá vendo? Você tem que a corda. aprender. É a corda. É a corda. Então, eu uso isso como um meio de vida, seja no futebol. Doutor, vamos deixar o doutor na saia justa de novo. Opa, minha especialidade. Nós tava falando. Viu? Uma peruquinha loira. Doutor, viu? Cansado do Rockman. Doutor, é o seguinte. Eu estava falando do Júnior técnico, né? E ele deu uma bronca no jogador, o Bruno. Verdade. Menezes. O doutor concordou com isso? Porque às vezes a bronca em público ela não tem um resultado às vezes ruim pro jogador. Eu não chamo de bronca. Eu também, eu não vi dessa Eu forma. não vi dessa forma. Eu acho que é o seguinte, ele chamou a atenção, falou, olha, vamos melhorar aqui. Né? Não é uma bronca. A bronca é quando você fala, pô, você tá fazendo... Não, até no tom. Você escuta, eu acho a gente que tem que melhorar aqui. Essa é a função dele. Você entendeu? Isso é que nem eu chegar numa... Toda crítica construtiva é bem-vinda. Né? Então, você chega... Se eu, por exemplo... Algumas pessoas falam, pô, Tarso, você com esse cabelo branco aí, você tem 59, parece que você tem 90. Aí, chegam os caras e falam assim, pô, faz assim, ó, pinta de preto. Aí o cara fala, pô, que ridículo, cara. Você não tá vendo que você não... Você tá... A idade chegou, você quer enganar quem? Cara, as pessoas têm opiniões distintas e desiguais. Né? Então, uma coisa é você fazer uma crítica construtiva. Falar, cara, eu acho que você está pecando aqui. Eu não vi como Tatinha, como uma bronca. Eu vi como um exercício de liderança numa crítica construtiva. É que não é comum mais... a gente ver isso. Então, mas tem um porém. Não é tem um comum porém. a gente. O que nós citamos no dia foi o seguinte, é que o Bruno Menezes não é um jogador trazido pelo Júnior Rocha. Não, ele já Isso estava... é uma observação. A gente não sabe se o Júnior Rocha teria essa postura com o jogador que ele trouxe. Por exemplo, o Diego Jussani é isso. É, mas ele poderia sair fácil dessa pergunta. Ele falou assim, ó, dessa forma eu não traria. É verdade. Também. Se ele tiver dessa forma, eu não traria. Mas a cobrança... Também. É só isso que a gente... Mas a cobrança, assim, em público, não é, às vezes, não dá um resultado contrário no jogador. Depende do Ainda jogador. mais ele, que tem O histórico. O psicológico do Bruno Menezes não é bom. Não é bom. Você sai de uma base do Palmeiras que você ganhou tudo e hoje você tá na Inter tentando lutar para voltar onde você tava. Sim. Então o psicológico dele não é bom. Eu acho que ele é muito centrado. Viu? A gente convive com ele ali no pós-jogo em Araraquara, que ele entrou, né, no jogo, ele não saiu jogando. Sim. Ele entrou. E realmente, não foi isso? Ele entrou. Foi, ele entrou no segundo tempo. Nossa, depois no pós-jogo lá, tranquilamente, o professor, com a cordialidade habitual, conversou com todos. Sinceramente falando, eu não vejo, eu que estou lá dentro, qualquer problema havido entre ambos, ou de alguma forma que ele tenha sido... Senão nem ele entrava. Eu vou fazer uma colocação aqui que é importante. É muito relevante isso. Se tivesse com bronca do Bruno Menezes, ele tinha todo o motivo de não botar mais ele. Sem dúvida. Ele não abriu mão do jogador. Tanto é que o Bruno Menezes entrou. Sim. Entrou no momento que a gente estava precisando. Não entrou num 3-0, 4-0. Mas não começou jogando. Botou no banco. E já veio mas se você não tá... Não, mas Polêmica, se não tá rendendo, Mas o você Tapia faz tem o quê? razão. Não, se você não tá rendendo, você tem que botar no banco. Pela bronca não era pro Bruno entrar no jogo.
Concorda? Ele não abriu desistiu mão do jogador. Ele não desistiu do jogador. Ele vai contar com ele mais, deu, viu? ele deu E mais, condição. estimulou, elogiou, Isso, tá? isso. Elogiou, porque você tem que saber chamar atenção quando necessário, mas você tem que saber elogiar e reconhecer quando possível. E acredite que houve esse elogio. O Júnior Rocha é uma pessoa maravilhosa. Ó, e tem um outro porém, viu, doutor? Desculpa te cortar. Qualificada. Doutor Sérgio Tacha, por gentileza, fale um pouquinho mais desta empresa que, além de tudo, tem o compromisso ali com projetos sociais, busca apoiar e incentivar o esporte como ferramenta de inclusão e saúde para todos. Eu sei que com muito orgulho o senhor fala de Tacha Esportes. Pô, Edmar, você sabe que eu escuto isso diariamente aqui pelo rádio, aqui pelo YouTube, mas vindo pessoalmente me soa mais agradável aos ouvidos. Que legal. Que muito bom ouvir isso. A gente está muito feliz com a Tacha Esportes. Temos alguns jogadores já que estamos patrocinando, estamos em franca negociação. Temos já na vitrine alguns atletas, até fora do futebol. E é uma empresa embrionária, a gente começou há pouco tempo, mas pelo tempo de vida e de existência, já alcançamos patamares inimagináveis. Quantos clubes patrocinam o Tacha Esporte? Clubes? É. 2. São Bernardo e Inter. São Bernardo e É. Inter. É. Viu, tem alguma chance da Inter sediar de novo a Copa São Paulo de Juniores? Se o senhor é apaixonado pela base, o senhor precisava ter vivenciado uma Copa São Paulo em Limeira. Aquela que o Dudu, por exemplo, para você ter uma base, a gente foi transmitir Palmeiras e Curitiba no Allianz Parque, o Dudu passou pela gente. Falei, Dudu, narrei um gol seu pelo Cruzeiro na Copa São Paulo. Na hora ele parou. Voltou, falou, você tá brincando que vocês estavam naquele jogo. Quanto tempo nós ficamos Não, mas conversando ali com o foi o Dudu? seguinte, o Edmar acabou não mencionando. Na sala de imprensa, você tem aquele corredor, né? É a sala- O pessoal a zona que faz- mista. Sim. Zona mista. Então tá lá as principais emissoras no começo e vão ficando depois, os depois, né? E a gente tava quase no final da fila. Isso. E aí o Dudu foi passando. Quando tem um jogador a ser entrevistado, ele vai pulando, né? E quando foi passar por nós, que ele já ia embora, montar no carrinho para ir embora, aí o Edmar falou, poxa, Dudu, nós narramos quando você estava no Cruzeiro, nós narramos na Copa São Paulo, o jogo seu lá em Limeira, puta, ele deu a volta e ficou com a gente lá quase uma hora conversando. Olha que legal. Ah, porque é as origens, né? E aquele jogo é o maior público da história da Copa São Paulo de Juniores fora a capital. 28 mil a expectativa, né? A projeção de público para Puxa vida. Inter 0, Cruzeiro 1. O senhor não tem ideia de como é que tava o Limeirão naquele Lotado. domingo pela manhã. Doutor, você não chegou a ver ainda. Não, O Limeirão. se o senhor é lotado. apaixonado pela base e pegasse uma Copa de São Paulo de Juniores no Limeirão... Aí você faz vai uma casa no meio do triplicar. campo. Você sabe que Fala, agora eu vou morar Não, aqui. o meu recorde foi contra o Corinthians, né? O recorde de Sim. público que eu assisti foi contra o Corinthians. Até assisti um negócio engraçado, foi uma situação divertida, porque eu estava com meu filho, eu tenho um filho especial, que é o Fernandinho, tem síndrome de Down. E corintiano roxo, né? Todos nós somos São Paulinos e o Fernandinho é corintiano. E aí eu falei, Fernando, nós estamos indo no jogo contra o Corinthians, você vai estar com a gente no camarote, você fica quieto, você está no meio da torcida dos caras. Aí ele, não, pai, fica tranquilo. E a Fiel lá gritando, e o Fernando, pai, não estou aguentando mais. Eu vou gritar. Daqui a pouco ele tá lá com a Fiel lá, vamos, aqui tem um mano de louco. Falei, pô, nós vamos morrer aqui. Ainda bem que os caras olharam e falaram, não, vamos dar um desconto, porque realmente... Doutor, aproveitar aqui, hoje eu estive com o Rogério da Ford Sports, que é um colaborador. Oh, que legal. o Rogério hoje, ele é da Tarsi Esportes, na verdade, é o meu gestor lá. Olha que pessoa maravilhosa. Muito obrigado. Me contou algumas coisas, é lógico que ele não pode falar aqui. Que tem muitos projetos legais, hein, Ah, que Edmar? legal. Tem muita O coisa. Rogério é um cara que ele veio a brilhantar, Muito né? bom. Ele é um cara que conhece Olha- tudo. Começa aqui, onde eu vou, a gente vai muito no Rio de Janeiro, ali no Sheraton, vem todo mundo, fala, Rogério! Prático, rápido. Onde vai, é O o homem é gestor uma da fera. empresa lá. E com muito prazer ele está lá com a gente desde o começo. Um abraço, meu amigo Rogério. Muito obrigado pela Tá sua nos dedicação. ouvindo ainda, tá a O senhor caminho gosta de de São Paulo. viajar, né? Eu acompanho bastante na rede social. Viajo Vira e mexe, bastante. tá lá no aviãozinho. Eu tenho muito processo fora, né? Que legal. Eu faço o júri. Você acha que isso pra você se tornou uma terapia? O futebol? Isso. Sem dúvida. O futebol é a grande terapia, porque Seu remédio. eu vou dizer que é quase que o meu Lexotan. Porque, na verdade, Tatinha, a minha profissão ela é bem tensa, né? E eu procuro nunca levar o problema Pra casa. para casa, porque a gente lida com a liberdade das pessoas, né?
E cada vitória que eu consigo, reparar uma injustiça, é o gol do artilheiro no final da Copa do Mundo. Agora, nem sempre isso acontece. Então, no futebol, eu tenho conseguido relaxar. Eu tenho conseguido... Extravasar, às vezes, extravasar. Né? Eu brinco o seguinte, estou com 59, com alguma sorte eu vivo mais 20, 25. Tem que ser os melhores 25 anos da minha vida. Concordo. Espero que ao lado do Leão. Concordo. Você Aí deixa eu emendar uma pergunta. Ele então. me fez lembrar meu pai. Meu pai vai uma vez por ano só no Guarujá. Só uma vez por ano. Aí na última vez que ele foi pro Guarujá, Isso é pra ele poucos parou, também, viu? ele parou, cruzou o braço assim e ficou olhando pro Guarujá. O pai tá com 77 anos. Suponhamos que eu vivo mais 13 anos. Eu só vou vir mais 13 vezes aqui no Guarujá. Falei, pai, tem que ir mais, pô. Tem que ir mais. Deixa eu aproveitar e emendar essa pergunta em cima desse assunto, doutor. Tem intenção a Tarcha de patrocinar mais clubes? Sim. A gente tem tido até alguns convites de clubes menores, né? Tem o Ouro Fino, lá na cidade de Ouro Fino. Aquela que toda vez que eu viajava, aquela lá, aquela. Né? E a gente patrocinou lá os uniformes. Tem uma outra que a gente patrocinou em Minas Gerais, lá um outro clube. O cara liga, a gente vê que realmente eles estão lutando. Hoje em dia, inclusive em função da pandemia, muitos clubes tiveram uma grande derrocada e para se recuperar é com alguma dificuldade. Então os caras vão lá nas redes sociais, vêm lá que a gente está com esse propósito, né, de ajudar, de patrocinar, e todos que bateram nas nossas portas, nós, graças a Deus, abrimos. Por que a Tarcha não vira uma empresa fornecedora de material esportivo? Está um pouco fora do nosso objetivo. Fora? Fora do objetivo, porque daí já seria... Nosso objetivo hoje é o material humano, a gente investe no ser humano. Perfeito. Né? Vender material já seria fora do nosso foco. Não dá para agarrar tudo. Doutor, a gente até naquela brincadeira com o Edmar aqui, eu estava falando do 15 de Piracicaba, que logo a Inter vai enfrentar aqui no Limeirão. Vai ter se a Inter tiver um ótimo resultado agora no final de semana... Se não perder pro craque... Nossa, o Limeirão vai bombar. E aí, coraçãozinho pronto, 15, já conhece essa história entre a Inter e o 15? Claro, quando subimos, claro que eu conheço, né? A gente não era Leão, mas estudamos bastante a vida do Leão, né? Aí show. E sabemos que o Ioquim lá, que até tem o Douglas Pimenta, que é o diretor de futebol teve lá. aqui no Limeirão. Teve aqui. Muito amigo Você meu. sabe que a gente teve um jogo treino aqui na época do Pintado, antes de começar o Paulista, o 15 veio aqui fazer um jogo treino conosco, 0-0. E eu tive o prazer de conhecer o Douglas Pimenta, sei da rivalidade, a vida entre ambas as equipes, né? Mas você vai viver isso aí. Eu vou viver ali em loco. Você vai viver em loco, exato. Sabe por quê? É muito importante essa coisa de você querer saber a história do clube, porque é por esse motivo que você está aqui. Sim. Né? Se o time Exatamente. tivesse na 4ª, 5ª divisão, dificilmente você procuraria a Inter até por investimento. Então é bom você reconhecer a história, porque teve pessoas lá atrás, né? Lá atrás que te deram essa oportunidade hoje. Sem dúvida. E eu aprendi uma lição, sabe, na minha profissão, Tatinha. Eu não posso correr o risco de, numa audiência, um juiz, um promotor, mencionar um assunto que eu não domino. Que eu não domino, né? Eu até brinquei com vocês na outra vez aqui. Quando eu entrei, o cara falou assim: doutor, as testemunhas independentes, eu falei, morte. Não sabia o que ele estava perguntando. Né? Depois que eu fui aprender que as testemunhas serão apresentadas independente de intimação. Mas eu novinho ali, eu morte, não sabia o que eu estava falando. Então eu não posso correr o risco. Pedro Alves Cabral. Pedro I. Eu não posso correr o risco de corrigido, o cara mencionar uma coisa numa audiência e falar, o que esse cara está falando? Então você tem que estudar direito, é uma coisa que tem que se atualizar diariamente. No futebol, como é que eu vim fazer parte de um clube se eu não estudar a história do clube? Então eu fui lá, estudei, né, hoje na Internacional de Limeira, estudei, aliás, tive bem entrevista do meu amigo Liminha, um abraço, Liminha. Foi legal, hein? Pelo amor de Deus, Todo mundo falou bem. Que maravilha, Falou as bem. camisas, o acervo. Aliás, a diretoria, me desculpe a falta de modelo, a diretoria da Inter é maravilhosa, o Ademir, o Danilo, que é o nosso presidente. Fala do Danilo, eu ia te fazer essa pergunta. Fala como é que tá o relacionamento seu com o Danilo, porque eu cheguei na viagem para estreia de patrocínio, eu mostrei lá o buraco fechado do Limeirão, graças a Deus, estacionamento pronto, peguei o ônibus indo embora, peguei a Marinês Moraes para bater o papinho, falei, depois fora do ar, e o doutor Sérgio Tarcha, ele falou, acima da minha expectativa. Olha que legal. Isso é gostoso ouvir. O Verdade. Danilo hoje, ele é, inclusive, um grande amigo.
Sabe que sexta-feira agora nós fomos na Aparecida do Norte, nós dois. Eu vi a foto, É. que legal, hein? Fomos na Aparecida do Norte. Agradecendo. A história foi o seguinte, eu vou contar para vocês rapidamente. Quando a Portuguesa estava ganhando, em Araraquara, o Ituano ganhando do Santos. Eu olhei pro Danilo, o Danilo olhou para mim, eu falei, vamos para a promessa. vamos para a promessa. Nós fizemos uma promessa, olha, se nós nos mantivermos na Série A1, nós vamos juntos para Aparecida do Norte. Ai, que beleza. Ali eu já estava pensando até ir pro Vaticano, já estava eu estava tentando aumentar a promessa. 40 no segundo tempo, o Vaticano. E aí, o que aconteceu? Na semana passada, o Danilo falou, Taxa, nós não pagamos a promessa até agora e sábado em Araraquara. Eu falei, é mesmo, rapaz. Pois chegamos na Aparecida do Norte, era quase 10 horas da noite. Falei, Danilo, nós vamos entrar. Pois é, 24 horas lá de sexta para sábado. Entramos, oramos, fomos na sala das velas. Batemos e voltamos. Fomos na passarela, compramos um monte de sangue de Nossa Senhora, voltamos. Aí eu de lá eu peguei a Dom Pedro, deixei o Danilo em Limeira e ainda fui Para São Paulo. para São Paulo. Caramba. Que isso. E no dia seguinte estava em Araraquara, no sábado. Bom, Fazer uma pergunta pertinente aqui, Dimar. depois do intervalo. Pergunta pertinente, mister. Cabeça do Dimar é um HD, meu. Ele não esquece nada. Doutor, é um assunto delicado ao mesmo tempo, eu acho que muito importante. Você até falou no início da sua fala sobre a SAF. Como é que está esse assunto hoje na Internacional? Tatinha, a gente está aguardando o egrégio conselho se reunir para fazer essa votação. Né? O estatuto não mudou ainda? Ainda não. Ainda não. Nós estamos na iminência de mudar. É um assunto que parece ter interessado aos nobres conselheiros. Tenho certeza que o presidente Danilo Maluf, como o presidente do Conselho Liminha, todos ali estão empenhados em realizar. Eu acho uma medida extremamente necessária e útil à sobrevivência da Internacional de Limeira, entendeu? Porque vai haver uma quitação de dívidas, vai haver investimento, e o dinheiro que hoje falta haverá de sobrar, né? Então é o que a gente tem a expectativa de que será aprovada a alteração estatutária, consequentemente aprovada a SAF, e isso vai trazer... Se for rápido essa mudança do estatuto, vamos considerar que ela for rápida. Quanto tempo? Cara, eu aspiro, eu desejo, eu sonho que 60, 90 dias... É rápido, achei que era coisa mais burocrática. Eu acho que se houver realmente o empenho de todos, veja bem, a gente depende do conselho, é uma associação, né? A gente depende da aprovação do conselho, mas eu tenho certeza que todos estão imbuídos da vontade de realizar, entendeu? E a gente vai mudar, vai sair de uma situação não tão estável para uma estabilidade absoluta. Mas segundo o Danilo, a Inter com o dinheiro da cota que vem da federação do ano que vem, ela quita o trabalhista. O trabalhista sim, mas tem as execuções fiscais, né? Tem execuções fiscais aí de grande monta, tem ainda um valor a ser apurado. E mais, se a gente conseguir pagar antes, porque nós vamos usar o dinheiro do Paulistão, né, Tatinha? Se eu conseguir antecipar um pagamento, por que eu haveria de usar? Né? Então, é claro que nosso sonho de consumo é não ter nada penhorado, nada, nenhuma E o caminho construção. é esse, né? E o caminho está sendo traçado, né? O caminho, inclusive, para todas as pessoas. Você vai, vários clubes que fizeram SAF estão saindo vitoriosos, né? O Cruzeiro. Mas não fala do Vasco, não. Olha a Ferroviária. Se tivesse uma orelha grande, ia fazer assim, ó. Tem os prós e contras. Mas, doutor, eu fiz essa pergunta para eu já engatilhar a segunda, que aí vai cair, eu imagino que vai cair dentro do seu investimento. Aí você como advogado vai saber responder isso com certa facilidade. Você tem um contrato até 2000 na base. 25, janeiro de 2025. Se alguém pega uma SAF hoje, esse contrato seu pode ser rompido? Sim, ele pode ser rompido. Porque quem pega vai querer pegar tudo. Aí nós vamos como toda nova direção, quando você muda a direção de um país, você tem que ter uma negociação entre a gestão que está saindo e é uma transição que chamam, e aqueles que estão assumindo o governo. Havendo a SAF, vamos admitir que a gente perca o poder do comando.
Eu até falo que se eu não adquirir, eu vou virar sócio torcedor. Você Sim, brinca, né? sim. E se isso acontecer, claro que vai ter uma transição. Eu imagino que serão respeitados os contratos, né? Mas pode ser que não. Pode ser que ele falou, eu quero a minha base, eu quero a minha tudo. gestão, eu quero a minha gestão. E aí nós vamos cuidar de negociar essa transição. Mas eu nem... Eu imagino, nem quer pensar nisso. Eu nem hipotetizo... Mas eu levantei, porque entendeu? tem essa hipótese. Não, é né? que nem aquele cara que planta um coqueiro e o coco tá bonito, cara. Aquele líquido geladinho aí, tem nego querendo catar o coco. Minha água você não vai beber, não. Ó, eu preciso ir pro